Fala pessoal, bora comentar hoje sobre o Banco Itaú e a Itaúsa porque o próprio CEO do Banco Itaú destacou a possibilidade de pagamentos extraordinários. E se for o caso, ambas as empresas poderiam pagar um provento muito bom, tanto considerando o lucro deste ano e também do próximo ano. E vamos ver que existe a chance da Itaúsa pagar quase 20% de yield, o que seria um dos maiores yields da história, tanto do Itaú e da Itaúsa. Então, o primeiro ponto é que o BSBB rebaixou tanto as ações do Nubank para neutro e também as ações do Banco Itaú. Aí citaram que o Banco Itaú teve uma grande apreciação na cotação e também que a relação de preços sobre valor de patrimônio atual é de quase 2.0, o que seria um dos maiores patamares dos últimos anos, o que limita certo potencial de apreciação na cotação. Então, por isso, que eles retiraram essa recomendação de compra para neutro, que entre aspas seria apenas manter o papel parado em carteira. E essa foto que eu retirei do Investor 10 mostra muito bem isso, porque lá para 2020, o PVP de Itube 4 era de 1.3, depois 1.46, 1.75 e agora quase 1.9. Então, de fato, entre aspas, o Itaú tem ficado mais caro no quesito PVP, porém perceba nessa outra foto que esse fato é justificável por causa da rentabilidade maior que o banco tem entregue. Então perceba que na pandemia caiu para 12,8% de ROI, depois cresceram para 17, 17,68, 17,4% e agora está de 19%. E no último balanço, o ROI ficou na faixa de 22%. Então, esse PVP mais elevado está atrelado a um ROI maior que o banco tem entregue. E percebam na prática, podem olhar para o Banrisul, Banco BMG, entre outros bancos que no momento estão cotados por um PVP muito baixo e vocês verão que esses bancos têm entregue um ROI muito baixo. Então, normalmente, um PVP baixo está atrelado a uma rentabilidade baixa que o banco tem entregue. E ações que entregam rentabilidades elevadas, margens elevadas, a tendência é que o mercado pague múltiplos mais elevados. Então vocês podem reparar em várias empresas que esse fato acontece. Fora isso, um erro bem frequente que eu vejo o pessoal cometendo é que Itube 4 é 15,6% mais cara do que Itube 3, já que uma ação da Itube 4 custa R$ 36,74, enquanto uma ação da Itube 3 custa R$ 31,78. E perceba que a performance foi extremamente parecida nesta janela de um ano. E ainda tem aquele ponto, você paga 15,6% mais caro para Itube 4 e ainda recebe o mesmo provento por ação. Então, se eles pagarem R$1 para Itube 4, os acionistas da Itube 3 irão receber R$1 por ação. Diferentemente de algumas empresas, que existe sim certa diferença, por exemplo, no caso do Bradesco, que se eles pagarem R$1 para Bradesco 3, os acionistas de Bradesco 4 irão receber 10% a mais. Então sim, neste caso, a depender do preço, a ação PN pode fazer mais sentido. E, em outros momentos, a ação ON do Bradesco ficou mais atrativa. Porém, aqui no caso, é tão claro, 31,78 para 36,74 e ambas recebem o mesmo provento para ação. Então, na prática, aportando qualquer valor, tanto na ação ON ou PN, e quem opta por aportar em Itube 3 recebe 15,3% a mais de renda passiva. Porque, olha o dividend yield de 6,33%. Então, na prática, o acionista da Itube 3 recebe uma renda passiva bem maior. E, no médio e a longo prazo, ambas entregaram uma performance parecida. Fora isso, um dos tópicos aqui do vídeo é sobre a perspectiva de pagamentos extraordinários no Banco Itaú, que irá se refletir na Itaúsa, já que a Itaúsa repassa integralmente o provento recebido do Banco Itaú. Então, aqui no caso, o BSBB estima um pagamento de quase 60 bilhões de reais do Banco Itaú, isso até o final de 2025, e esse ponto considera tanto o provento extraordinário e os proventos normais com os lucros de 2024 e também proventos com os lucros do próximo ano, que o mercado acredita que também será recorde de lucratividade. Então, aqui no caso, eu fiz uma pequena conta para ter noção de quanto mais ou menos seria esse provento. Então, no momento, o Banco Itaú possui quase 9,8 bilhões de ações. Então, se eu pegar esses 60 bi projetado para os próximos 12 meses e dividir pela quantidade total de ações, e vocês podem encontrar essa informação no Investor 10, então iremos ter um dividendo por ação projetado de R$ 6,07. E se eu dividir pela cotação atual
de YouTube 4 ou de YouTube 3, temos 16% de yield para YouTube 4 e 19,1% para YouTube 3. Então note que se de fato esse extraordinário sair e o Banco Itaú permanecer com esse lucro muito bom, ele poderá gerar bons proventos para os acionistas. E aqui vocês podem estar achando que é irreal esse provento, e perceba que não, porque YouTube 3 já tem pago 7,3%, e aqui é uma projeção para 18 meses e considera o extraordinário deste ano e também proventos do próximo ano com lucros maiores e também um payout maior. Então, por isso, que poderia chegar nesse provento próximo do que 20%. E digo mais, vou mostrar a seguir o histórico de payout do Itaú e da Itaúsa, porque esse fato já aconteceu quando o Banco Itaú pagou um payout acima do que 80%. Então, lá na época, tanto o Itaú e a Itaúsa pagaram um provento muito acima do que as suas médias. Então, esse fato não é irreal, dado o lucro de 40 bi ao ano que o Banco Itaú tem entregue. Outro ponto, a Itaúsa acabará sendo beneficiada com esse extraordinário do Banco Itaú, já que a Itaúsa possui 37,2% de todo o Banco Itaú, fora outras participações que a Itaúsa possui, mas cerca de 95% do lucro da Itaúsa vem do Banco Itaú. Então é aquele ponto que eu sempre cito, quem possui a Itaúsa em carteira tem que ficar vidrado no Banco Itaú, porque praticamente o resto acaba sendo irrelevante no lucro da Itaúsa e também no provento recebido. E essa foto acaba evidenciando isso, o fluxo de dividendos que a Itaúsa recebe, e cada coluna mostra os dividendos anuais que a Itaúsa recebeu. E essa parte mais clara mostra os dividendos recebidos das ações do setor não financeiro. Então perceba que grande parte do provento que a Itaúsa recebeu foi devido ao Banco Itaú. E note que lá em 2017, 2018 e 2019, a Itaúsa recebeu grandes proventos do Banco Itaú, porque nesta época o Itaú pagou um payout acima do que 80%. Então o mercado tem cogitado payouts elevados até acima do que 60%, o que poderia possibilitar esse pagamento bem elevado tanto para o Itaú e também para a Itaúsa. E aqui no caso da Itaúsa, vimos aquela perspectiva de quase 60 bilhões em proventos no Banco Itaú para os próximos 18 meses. Então, como a Itaúsa possui 37% de todo o Banco Itaú, então deste montante imenso que o Itaú poderá pagar, é só fazer 37,2%. Consequentemente, a Itaúsa poderia receber 22 bilhões em proventos, que divididos pela quantidade total de ações, isso representaria um dividendo por ação projetado de 2,14, o que nos dá 19,5% de yield em função da cotação atual de 10,96. Porém, essa projeção considera 18 meses, então tem chão até esse fato acontecer. E ainda tem aquele ponto, é que nada garante que esse extraordinário irá acontecer. Mas o próprio CEO da Itaúsa destacou a possibilidade da manutenção de um alto payout e também de pagamentos extraordinários. Então, se for o caso, ambas as empresas poderiam pagar proventos muito bons. Fora isso, tem aquele ponto, será que o Banco Itaú e a Itaúsa ficaram caras após essa grande alta? E perceba que, considerando as projeções para este ano, o PL projetado da Itaúsa seria de 7,5%, o que fica 14% abaixo do que as suas médias, enquanto o Itaú também estaria cotado mais do que 10% abaixo do que a média que o mercado já pagou por essas empresas. Então, são ativos que ainda seguem cotados abaixo do que as suas médias, têm entregue uma rentabilidade boa, a perspectiva é do crescimento do lucro e também de bons pagamentos de proventos. Então, cuidado para não achar que certa empresa ficou cara só por causa de uma leve alta na cotação, e tentem focar no resultado e na perspectiva da empresa. Fora isso, tem outro trecho da planilha para membros, e aqui considera o dividendo projetado para Itaúsa e também para o Banco Itaú, e temos aqui cerca de 8% esperado, tanto para YouTube 3 e Itaúsa 4, e 6,8% para YouTube 4. Então perceba que são proventos acima do que as suas médias. E se de fato acontecer esse payout mais elevado, com extraordinários, esse provento poderia ser bem maior do que esse destacado. E aqui eu acabei omitindo meu preseto, que fica disponível apenas para quem é membro. Mas caso você possa interesse, a parte de membros do YouTube possui essa planilha completa, com 70 empresas e várias colunas. Tem mais de 400 vídeos para você aprender bastante
a investir em ações para gerar proventos, tem um Telegram, tem notícias, tem meus aportes e muito mais. E o valor é extremamente simbólico para o que é entregue e ainda tem aquele ponto a que eu não fico prendendo você e se você assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. Então olha o link aqui na descrição do vídeo e testa pelo menos um mês para ter noção do que possui na parte de membros. E por fim, outros fatos aqui do Banco Itaú e da Itaúsa. Primeiro ponto, o Itaú paga de forma mensal 1,5 centavo, o que acaba sendo bem pouco, mas ele paga proventos semestrais bem maiores lá para fevereiro e também para agosto ou o final de cada ano. Então, eu esqueço esse provento mensal porque é tão baixo e tento olhar para os semestrais que o Banco Itaú tem pago. Fora isso, no caso da Itaúsa, a empresa costuma pagar trimestralmente e temos aqui no radar de dividendos que a Datacom costuma acontecer para fevereiro, março, maio, agosto e outros proventos para o final de cada ano. Então a Itaúsa paga, em geral, de forma trimestral. Outro ponto é que tanto o Itaú e a Itaúsa realmente são fantásticos porque a consistência no lucro realmente é espetacular há bastante tempo e perceba que esse gráfico mostra de 2010 até o momento que praticamente só aconteceu um tombo no lucro em 2020 por causa da pandemia. Fora isso, o resultado sempre foi bastante consistente e cresce com o passar do tempo. Enquanto isso, a mesma coisa acontece na Itaúsa, já que uns 90 a 95% do lucro da Itaúsa vem do Banco Itaú. Então perceba que os gráficos são bem parecidos, tanto para a Itaúsa e também para o Banco Itaú. Outro ponto, Itaú ou Itaúsa. E hoje, no quesito preço sobre lucro, a Itaúsa é mais barata do que o Banco Itaú. No quesito PVP, também é mais barata, mas no quesito Dividend Yield, está menor do que Itub3, que tem pago 7,3%. E esse ponto não acaba sendo um bom sinal, porque quem acompanha o Banco Itaú e a Itaúsa tem noção que, historicamente, o Dividend Yield da Itub3 fica cerca de meio ponto percentual abaixo do que a Itaúsa e também na faixa de até 1 ponto percentual. Então, na prática, se olharmos apenas para yield, Itub3 seria mais atrativa versus Itub4 e a Itaúsa 4 ou Itaúsa 3. Porém, não tem que se desesperar para sair girando, vendendo uma e comprando a outra, e tá tudo certo, a diferença acaba sendo bem pouca em ambos os casos. Fora que se você for girar, terá os custos, por exemplo, com imposto de renda sobre o lucro que você teve, tem os custos da B3, tem um spread na compra e na venda, então às vezes essa pequena diferença não acaba sendo tão vantajosa de acabar girando. E por fim, essa foto mostra um estudo recente que foi feito pelo BTG no dia 20 de agosto, e nesse ponto aqui acima temos o preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses para a parte de bancos, que é de 6,5, o que fica abaixo do que as suas médias de 8,5. E também as ações financeiras, excluindo bancos, PL de 9,7 e a média foi de 13,1. Então, eu ainda continuo acreditando que o setor financeiro é uma das boas opções do momento, tanto no quesito preço, boas perspectivas de lucros e também boas perspectivas de pagamentos de proventos. Então, em particular, ainda é um setor que eu tenho olhado com bastante carinho, porque a parte financeira no Brasil, historicamente, foi muito bem, as perspectivas continuam positivas, de bons balanços, crescimento, boa rentabilidade e o preço aparentemente ainda está atrativo, fora que tem essa perspectiva de bons pagamentos de proventos na maioria das empresas do setor financeiro, principalmente na parte de bancos e seguradoras. Então, pessoal, comentamos aí um pouco sobre o Banco Itaú e a Itaúsa e essa perspectiva de pagamentos extraordinários, fora que na média o setor financeiro ainda permanece barato. Aí comenta aqui abaixo se você é sócio do Banco Itaú ou da Itaúsa e se ainda segue comprando neste patamar de preço. Fora isso, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo e também se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui vocês terão acesso a várias ferramentas, inclusive a vários relatórios, vários estudos, tudo de forma gratuita para vocês estudarem as empresas da sua carteira e também outros dados envolvendo economia, commodities e muito mais. Aí caso você possa interesse, preencha o formulário aqui abaixo que em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço!